Agora eu vou apresentar aqui um dos meus carros que eu já falei no primeiro vídeo aí, como é o meu preferido, né? Os carros Buicks. Então temos aí um Buick 8 1948 azul, interior branco. Olha que carro chique demais, né? Grande, compridão. Uma bela de uma barca, né? O interior dele como é que é. Dá até a impressão que eu vivi nessa época aí. Que eu gosto muito de Buick. Traseira dele, porta-mala. E esse é cabriolé, né? Lindo, lindo, lindo. O capô dele. Sensacional. E um detalhe que esse carro ele vinha com, ali se você for olhar, uma lanterna de mão, né? Farol ali de mão. Que geralmente esses carros que vinham com essa configuração aí, com essa farol aí, que você movimentava ele através de uma alavanca ali, geralmente era carro de polícia, tá? Era um carro de polícia, geralmente. Agora temos um Mercedes aqui, Mercedes-Benz, é um Roadster, cabriolé, 1956. É bonito também, o carro tá muito inteiro. O símbolo da Mercedes até hoje tá aí, ó. É a mesma coisa. Tá? E temos aqui o Itamaraty. Os carros que foram fabricados pelo governo brasileiro, né, na época dos militares. Esse é o executivo que carregava os presidentes na época. Esse aqui é o número 13 de 27 carros desse tipo que foi fabricado. Esse modelo serviu à presidência entre os anos 60 e até 90. Costa e Silva foi o primeiro presidente a rodar com este carro. Ele já carregou autoridades como o príncipe Akito e a princesa Mikito do Japão. Ex-primeira-ministra indiana e a rainha Elizabeth II, que andou neste exemplar que está exposto. Está aqui no informativo, né? Teve bastante gente importante aí que já andou neste carro. É um belo exemplar também. Agora vamos por os carros aqui. Tem umas bombas de combustível de época, né? Restauradas. Shell, Texaco, Esso. Agora são os carros mais da década aí de 70, 80, né? Temos aqui uma Ferrari. Essa Ferrari, se eu não me engano, eu tinha um Hot Wheels esse carro. Ferrari 308, 1974. Muito bonito. Agora temos aqui um Stingray. É um Corvette de 1970. Carro muito popular também nos Estados Unidos. E este aqui tá com uma cor muito bonita. Muito bem restaurado, né? Isso se ele teve restauração. Que a pintura tá perfeita. O câmbio ali.
É, carro potente. É o carro de corrida, né? E a carroceria dele aqui, ó, fibra de vidro com teto targa que pode ser removido, faróis cambiáveis. Equipado com motor V8 350, 5.7 polegadas cúbicas, 270 cavalos. Carburador quadrijet Rochester e um rádio câmbio mecânico de 4 marchas. Agora temos um carro aí muito interessante aí, né? É o Roadster Turbo. Asa de gaivota. E ele é muito baixinho, hein? Entrar nesse carro aí. Tem até o selinho ali, 1997, então ele tava rodando por aí até os anos 90. 97. Ele tem aí o motor Volkswagen 1.8 turbo de 140 cavalos que atinge 200 km por hora. Posteriormente passando para um 2.0 turbo de 210 cavalos. Esse carro custava o equivalente a 4 Ford Escort XR3 na época. Fabricado apenas 18 unidades. Este é o número 10. É um projeto totalmente nacional inspirado no Maserati Boomerang e Alfa Romeo Carapa. Teve várias empresas aí, ó, fabricantes de automóveis aí com os designs diferentes, né, que produziram seus automóveis aí. Esse já é um Fusquinha da polícia SSP. Esse Fusca aqui deve ser dos anos 60. E tem o Gurgel aí. Tem um Gurgelzinho G15 nacional também. Se eu não me engano, tinha um Gurgel desse que era elétrico, tá? Eu não sei se esse aqui era elétrico, mas a Gurgel chegou a fabricar uns carros elétricos na época. Temos aí, ó, a combinha Corujinha. Olha aí. Corujinha, eu já andei muito nessa combinha aí, na época que eu ia pra escola, né? Eu ia pra escola, o motorista vinha buscar e levar de Kombi 73, essa aqui 1500. A combinha 73. Aí o senhor José Rodrigues, eu lembro o nome dele, fumava bastante. E ele dirigia a combinha dessa aí, que ia buscar as crianças aí em casa e levar pro colégio. E depois trazer de volta para casa. Usava essa combinha aí na minha época que eu ia pro colégio. É muito interessante, né, lembrar. Até o nome do motorista que trabalhou com a gente bastante tempo, o José Rodrigues. Ele já era de idade na época, hoje com certeza já é falecido, né? Então, e temos o Gurgelzinho aí, o outro modelo X15, forte, econômico e incorrosível, que é feito de fibra de, se eu não me engano, esse cara é fibra de bananeira, tá? Se eu não me engano, é fibra de bananeira, não era fibra de vidro. E você pode ver que alguns componentes são Volkswagen, né? Volante de Kombi, de Fusca. Temos o instrumento aí de velocímetro, né? E era um Jeep. Jeepinho. Esse aqui é um X10 75.
Gurgelzinho. Você pode ver que o chassi praticamente era Volkswagen. O chassi do carro. Se for perceber, deve ter, se bobear, com algumas alterações, né? Depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Mas eram carros importantes aí na época, né? Agora já temos aqui os americanos. Esse aqui, bonito, hein? Chevrolet Malibu 70 SS. Os carros americanos. Imponente, né? Câmbio automático. Banco de couro. Ali tem um radinho de época também. 1970. Olha o Stingray. Chique demais, né? Se fosse para escolher esse ou aquele ali, eu acho que eu pegaria esse assim. Agora temos aqui um carro inglês, Rolls Royce 1979. Tem até limpador de farol. Naquela época já vinha, hein, limpador de farol. É a famosa marca Rolls Royce. Isso aqui era carro é carro até hoje para poucas pessoas, porque a fábrica fabricava esse carro, as unidades à mão. A pintura desse carro era feita à mão. Tudo que você vê nele era feito à mão. É um carro definitivamente inglês. O volante também do lado direito. E ele só carregava multimilionários, né? Nessa época aí. E até para você fazer encomenda desse carro, você tinha que ficar na lista de espera. E você tinha que provar que você era rico. Igual hoje você tem aí os jogadores de futebol que são ricos, mas não tem nome, né? Não é nome de família. Para quem comprava esse carro na época que tinha que ter nome de família, né? O pai, o avô já tinha que ser rico. Porque se você fosse um desconhecido, você não conseguiria comprar um carro desse. Tem até uma história aqui no Brasil que um rico aqui no Brasil tinha um carro desse. E ele, antes de morrer, já estava repartindo seus bens, né? Que ele estava com uma doença. Essa é uma história que eu conheci aí no mundo automobilístico, em que ele fez a doação desse carro aqui para um motorista dele, que levava e trazia ele diariamente para do trabalho, né? Então, quando a Rolls Royce ficou sabendo dessa história, a empresa quis vir conhecer o motorista e ofereceu um dinheiro substancial para que esse motorista de fato não ficaria possuindo o carro. E acabou que fizeram uma pressão, e também o motorista naquela época não tinha condição de cuidar de um carro desse. Então ele foi praticamente aí retirado das mãos do motorista e foi devolvido, né, para a fábrica na Inglaterra. Temos aqui um carro que eu não conheço, nunca tinha visto antes. Esse é um Laffer 78, baseado no Mercedes-Benz SLC. É irmão do maior tradicionalmente conhecido MP Laffer, que em cima de uma mecânica de Fusca. Apenas 6 unidades foram finalizadas devido ao seu alto custo de produção, custando quase 10 vezes o equivalente a um Ford Galo. Pra você ver, produzido aqui também no Brasil e não foi para frente.
Realmente, para produzir um carro desse aí nessas épocas devia ser complicado e concorrer também com as grandes, né, empresas aí, Ford, Chevrolet, não tinha como. O Irapuru Brasinca 4200 GT 1965, motor de 6 cilindros GM 4.3, 3 carburadores, câmbio de 3 marchas, 157 cavalos. Primeiro carro brasileiro a atingir 200 km/h. Brasinca fabricava carrocerias para Chevrolet e para ônibus com estrutura própria em aço. Resolveu desenvolver o seu próprio veículo. Então esse é um carro raro também, 1965, produzido no Brasil. E com certeza também não foi para frente, né? Então, Puma, carro conhecido aí de muitos, dos anos 70, ou já era da minha época, né? Eu nasci em 76, 77 fabricaram esse carrinho aí. Eu vi muito deles rodando aí nos anos 80, né? 80, 86, eu era criança, mas eu já gostava de carro. E qual criança que não gosta, né? Temos aí um Opalão SS 1977. Bonito, né? Esse aqui é um Dodge Dart SE 72. Uns Dojão, né? Bianco 78. Pelo nome já deve ser carro italiano, né? Vamos lá. Durante a década de 70, o projetista de carros de competição Tony Bianco colocava no mercado mais um esportivo nacional, ou seja, é um carro feito aqui no Brasil, né? Com linhas europeias, foi feito sobre a plataforma da Brasília, mecânica 1600, dupla carburação e um composto de plástico e fibra de vidro para carroceria, lançado no Salão do Automóvel em 76. Esse foi produzido cerca de 1000 unidades desde o esportivo, muito sucesso no Brasil. A fábrica fechou na década de 80. Muito bonito também para a época, né? 78. Devia ser caro esse carro. Porque tem um design esportivo, né? Esse é o dos Playboy da época. Esse aqui eu já conheci. Um SP2 74. É um Interlagos 66. Esse é um Carmanguia 64 Volkswagen. E temos aqui um carro diferente também, GT Malzone DKV. É o DKW, o pessoal fala DKV, né? 1966. E temos aqui uma Isetta 300. Esse carro eu posso falar com propriedade porque o meu avô, espanhol, ele teve esse carrinho aqui. Ele teve esse carro aqui aqui no Brasil. Sendo que ele levava ele dirigia, minha avó, e ainda tinha um espaço ali atrás. Esse aqui não tem, né? Esse aqui parece que já é um bagageiro. Mas tinha um banquinho ali atrás onde ia minha mãe e o irmão dela, o meu tio, falecido tio. Então tá aí uma Isetta que pertencia à BMW. 1958. Se eu não me engano, vou falar pra vocês aí a história de como meu avô comprou esse carro. Ele simplesmente trocou no Oldsmobile 52, se eu não me engano, por esse carro, porque ele achou bonitinho na época.
Só que ninguém cabia nele direito, né? A porta dele abre aqui pela frente, o volante sai junto para todo mundo entrar. E minha mãe dizia que onde eles moravam era uma subida, uma rua subindo, e ele não tinha força no motor suficiente para subir a rua. Então minha avó tinha que descer para conseguir o carrinho subir a rua. É mole? Foi trocado num carro grandão que ele tinha para esse minúsculo carro, né? Bom, se pelo menos naquela época que isso aqui já fosse elétrico, que o futuro dos carros elétricos aí já tem bastante desse tamanho aí. Pessoal, então fica aqui mais uma parte do vídeo que eu mostrei aí. E vamos ver se tem mais carros por aqui.